Fernando da Mata Pimentel tem 62 anos. Filiado ao PT, é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff. Pimentel é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Foi prefeito de Belo Horizonte de 2003 a 2008. Em 2010, Pimentel disputou a eleição para o Senado. Perdeu para os oposicionistas Aécio Neves, do PSDB, e Itamar Franco, do PPS. Amigo antigo de Dilma Rousseff, Pimentel militou com a presidente quando os dois apoiavam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Quando Dilma Rousseff assumiu o Palácio do Planalto, em 2011, nomeou Fernando Pimentel para o seu ministério. Nesse mesmo ano, Pimentel teve seu nome envolvido em um escândalo. Detalhes de seu trabalho como consultor privado foram divulgados e recaiu sobre ele a suspeita de praticar tráfico de influência. Agora, em 2013, ele continua sendo um dos ministros mais fortes do governo Dilma. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Está hoje nesta entrevista também, como entrevistador, o jornalista Valdo Cruz, da Folha de São Paulo. E o entrevistado é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Olá, ministro, muito obrigado por estar aqui no estúdio da Folha e do UOL. Eu começo perguntando o seguinte, uma pergunta de conjuntura. Atividade econômica ainda está lenta. Confiança dos empresários segue em baixa e os investimentos estão aquém daqueles 20 e poucos % do PIB que eram esperados por todos. Apesar disso, nos últimos dias, a gente assistiu ao BC aumentar os juros. Isso coloca em risco a retomada do crescimento? Não, decididamente não. Nós não estamos voltando àquele patamar de juros que vigorou durante muito tempo, com 15 anos praticamente no país, desde o Plano Real até recentemente, de juros reais na casa de 10%, 12%, depois caiu um pouco para 7%. Então, esse patamar está superado. Nós não estamos voltando e creio que não vamos voltar a ele. O que houve foi uma pequena correção em função dessa suposta ameaça inflacionária, não acho que prejudique. Eu não acho também que nós temos uma crise de confiança do investimento, não. Eu acho que nós temos, ao contrário, uma retomada, ainda que lenta, mais lenta do que a gente gostaria, mas todos os sinais são de retomada gradual, lenta, gradual e segura, para lembrar os tempos da distensão política, do investimento no Brasil. Mas, ministro, o que a gente observou, principalmente no ano passado, foi uma parada dos investimentos. E muita gente atribuiu isso a um sentimento do setor empresarial de que o governo Dilma estava sendo muito intervencionista, isso levou os empresários a parar investimentos. O senhor, que é o personagem dentro do governo, que tem a responsabilidade de contatos com os empresários, como é que o senhor avalia essa visão do empresariado de que o governo é um pouco intervencionista? Não, vamos por partes. Primeiro, não houve uma parada. Eu não tomei conhecimento de nenhum investimento que estivesse em curso e que o investidor ou o empresário tivesse, olha, vamos parar, não vamos continuar, vamos interromper. Não houve isso em nenhum momento. Eu volto a dizer que eu tenho muita confiança nessa retomada. Ainda agora, acho que ontem ou anteontem, foi divulgada uma pesquisa que, se não me engano, é semestral, feita pela agência Ernst Young, no mundo inteiro, com 1.600 CEOs executivos no mundo inteiro, que aponta o Brasil como continua sendo o terceiro maior destino de investimentos do mundo. Perdemos para a China e para a Índia e ganhamos dos Estados Unidos. Mas assim, para que aumentar os juros, ministro? Se o dinheiro está entrando, aumentou os juros para quê? Se vai estar tudo controlado, não vai ter inflação? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para o Banco Central, que tem total autonomia para cuidar da política monetária. Então, você acha que o Banco Central teve razões, que ele já apresentou, que
serviram para convencê-lo sobre a necessidade de aumentar o juro? O que a ata do Banco Central diz... O senhor se convenceu? Mas eu não preciso ser convencido. Quem tem que se convencer são os diretores do Banco Central. É tarefa deles cuidar da política monetária. Você achou uma medida correta? Eu acho que, tendo partido da autoridade monetária brasileira, deve ter sido uma medida adequada e correta, cautelosa, como a própria ata diz. Não foi exagerada. Respondeu a uma expectativa que havia do mercado. É importante também, porque em grande medida essa questão da inflação tem a ver com as expectativas, muito mais do que com os índices reais. A gente não está rodando, ministro, muito tempo... É um bom momento. Não está rodando muito tempo com inflação na casa de 6%? Não sei se realmente não justifica uma ação do Banco Central, quando você vê que a inflação nos últimos 3 anos ficou na casa de 6%? Eu acho até que é mais do que nos últimos 3 anos, né? Pelo que a gente observa, a inflação de base no Brasil está nessa faixa de 5,5%, entre 5% e 6%, né? Ela não supera isso, mas também dificilmente baixa disso. Tem razões evidentes para essa questão. O preço dos serviços no Brasil é um pouco descolado dos demais preços, né? Nós temos uma certa pressão também do custo de trabalho, porque a regra salarial no Brasil, que eu acho que é correta, mas de alguma forma pressiona também o custo de produção. Então, isso explica por que ela é mais alta. Eu não vejo nenhum problema nisso. Não acho que isso seja eu não acho que esse seja um problema estrutural para nós. Não é isso que impede o crescimento, a retomada dos investimentos, então, tudo isso pode ocorrer normalmente. Agora, eu acho que retomando a competitividade das nossas indústrias, a competitividade da economia como um todo, nós vamos ter uma inflação de base mais baixa do que isso. Então, para isso estamos trabalhando. É um processo um pouco mais lento, vai demorar um pouco mais de tempo, mas ela vai cair. Nesse momento ela está sob controle, não há nenhum risco de um surto inflacionário. A gente tem uma situação no Brasil de escassez de mão de obra por causa do pleno emprego. Isso é uma pressão para quem quer empregar, para os empregadores. Como é que resolve isso? Resolve qualificando melhor a mão de obra, porque curto prazo. No curto prazo, o que pode nos ajudar, e está sendo discutido, estudado pelo governo, com possibilidade de ser implementado, é abrir algumas janelas, algumas possibilidades de trazer mão de obra de outros países, mão de obra especializada na área de saúde, na área da engenharia, para suprir esse desequilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra, que é localizado. Ele não é generalizado, ele é localizado, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma demanda muito forte de engenheiros que nós não vamos conseguir suprir no curto prazo, porque todas as medidas que o governo tem tomado de fortalecimento da educação na área de exatas, elas vão levar tempo para produzir formados, né, diplomados. Então, nesse gap, nós podemos trazer engenheiros de fora. A mesma coisa na área de saúde, né? Isso é para quando? Isso está sendo discutido com as universidades, com os conselhos profissionais. Eu acredito que ao longo desse ano a gente pode ter notícias positivas, né? Formatar programas de intercâmbio, de recepção de mão de obra de outros países, especialmente dos países ibéricos, né? Você citou essa questão aí, que a gente tem esse gap aí na questão de formação de mão de obra, e todo mundo está dizendo o seguinte, que nesse momento, até essa é uma das evidências quando você chega, que o nosso PIB potencial, né? Que hoje o Brasil estaria preparado para crescer apenas 3%. Crescer acima de 3% gera inflação. Como é que o governo vai conseguir sair dessa armadilha? Não, eu não sei se nós temos uma questão assim tão balizada, acima de 3 gera inflação, não sei. Mas, de qualquer maneira, efetivamente você tem um limite, eu não estou dizendo que seja 3, mas tem um limite para o crescimento, né? Quer dizer, o crescimento sustentável, estável, ele deve estar mesmo nessa faixa entre 3 e 4, talvez um pouco mais, 4,5. A partir daí você começa a ter problemas, porque advém dos gargalos logísticos, né? De uma pressão excessiva sobre o mercado de mão de obra. 3 para 4,5, uma distância grande, ministro. Qual que o senhor acha que é o limite atual? Não sei te dizer, eu teria que fazer cálculos que eu nunca fiz, que é esse cálculo que o Valdo está mencionando de PIB potencial. Mas, de qualquer maneira, é claro para nós todos, a sociedade brasileira sabe disso, que nós estamos enfrentando agora um bom problema,
que é o problema de resolver os gargalos estruturais do país, né? E esse problema só surge quando a economia ganha a dimensão que ganhou. O Brasil hoje é a quinta ou sexta maior economia do mundo. E com essa dimensão, gargalos que antes passavam despercebidos ou não eram tão graves, tornam-se, de fato, empecilhos à continuidade do crescimento. Então, é o caso dos portos, dos aeroportos, das estradas, das ferrovias. Tudo isso está sendo enfrentado. Leva algum tempo? Leva. Nós estamos fazendo grandes pacotes de concessão, né? Grandes intervenções no campo de obras para resolver isso. Isso vai levar 2, 3 anos para resolver. Enquanto isso, nós temos que conviver com taxas de crescimento que não serão exuberantes, mas serão mais do que suficientes para sustentar o pleno emprego e o crescimento da renda das pessoas. Essa questão das concessões que o senhor citou agora, os empresários reclamaram muito de uma disposição do governo de tentar tabelar a taxa de retorno, ou seja, a lucratividade que eles teriam com esses projetos. Inclusive, levou o governo a suspender alguns leilões que estavam previstos e estão refazendo essas taxas de retorno. Qual vai ser essa taxa de retorno? E como é que o senhor avalia essa visão dos empresários que o governo queria tabelar a taxa de retorno deles? Aquilo foi um acidente de percurso, digamos assim, né? Provavelmente esse edital a que se refere essa crítica correta dos empresários, foi um edital que foi colocado na rua sem uma revisão adequada. Tanto que foi retirado, já foi revisto. Eu não sei te dizer qual é a taxa adequada. Certamente não será uma taxa exuberante de 12, 15, 18, 20% de retorno, mas vai ser uma taxa adequada. Nós temos sempre que pensar que a taxa básica de juros no Brasil hoje é bem inferior, é bem menor do que foi no passado. Então, a taxa de juros de 1,75%, 2% real, ela induz a uma taxa de retorno nesse tipo de investimento que não pode ser muito superior, ela pode ser 3, 4 vezes superior, mas não pode ser 10 vezes superior. Nós não vamos ter uma taxa de juros real de 2% e uma taxa de retorno de investimento de 20%, 25%. Então, isso, alguns empresários... Nesse intervalo aí que nós vamos achar o equilíbrio. Deixa o mercado trabalhar, que ele acha também esse equilíbrio. Mas então, deixando o mercado trabalhar, tem alguns empresários ou banqueiros, por exemplo, o André Esteves, do BTG Pactual, diz que o melhor seria deixar só a livre concorrência. O mercado decide qual é a taxa de retorno. Por que esse modelo de livre concorrência pura não serve para o Brasil? Não, mas serve, em alguns casos serve. Eu acho que a questão que está posta é nós, porque o Brasil está entrando numa fase, e eu acho que todo mundo sabe disso, em que nós estamos, de alguma forma, expondo a competição, expondo a regras de mercado, setores que nunca foram expostos a isso. Tipo, né? Qual setor? Portos, não tinha porto privado no Brasil até recentemente. Ferrovias, não tinha ferrovias privadas. Rodovias, algumas são pedagiadas, mas a maioria não é. Né? Tudo isso, aeroportos, não tinha nenhum aeroporto privado no Brasil até recentemente. Então, nós estamos entrando num território novo, num território em que o Brasil nunca transitou. Entrar num território como esse envolve uma certa cautela por parte do Estado, por parte dos agentes econômicos. Né? Então, eu acredito que nós vamos passar uma fase de experimentação em que o governo necessariamente terá que ser cauteloso, terá que ter uma regulamentação adequada. Essa fase? Não sei, eu acho que é o tempo necessário para que a gente ache os pontos de equilíbrio. Vai ser possível não ter mais uma taxa de retorno fixa? Não, eu não quero chegar no detalhe se vai ter ou não vai ter uma taxa de retorno fixa. Eu quero dizer que nós estamos tentando achar, nós é o Brasil, não é o governo, qual é o nosso modelo ideal, qual é o modelo de equilíbrio brasileiro. Certamente não é a desregulamentação total, como foi feito no governo Reagan, por exemplo, nos Estados Unidos, e que depois recuaram, voltaram atrás e voltaram a regulamentar, não excessivamente, mas de forma adequada. Nós vamos achar esse ponto. O governo já abandonou aquela ideia de fazer uma taxa de retorno de 5,5%, que o empresário considerou muito baixa. Eles estão querendo pelo menos 8%, que é a taxa básica de retorno, não a taxa alavancada. O que o senhor acha ideal? Entre 5,5% e 8%, o que poderia ser? Não, eu dar números seria leviano, porque eu não estou estudando os editais. As equipes que estão encarregadas disso certamente têm muito mais condição de dar esse número. Então, mas você já deu a base, não será 5,5%. Estão querendo 8%. Pode chegar a 8%? Não sei, possivelmente sim. Com toda certeza, alguma coisa nesse intervalo será um ponto de equilíbrio e aí a concorrência vai definir isso. Vamos deixar a concorrência trabalhar. Deixar a concorrência trabalhar. Com certeza. Mas o
Possível pode chegar a 8? Possivelmente sim, pode chegar a 8, é isso? Eu imagino que sim, não vejo por que não. Ministro, desoneração tributária. O governo, ao longo dos últimos meses, já anos, agora vem desonerando alguns setores. Qual é o critério objetivo que é usado para fazer essas desonerações tributárias? Primeiro, não são alguns setores, são muitos setores, são 47 setores. Entre os que já foram beneficiados e os que serão a partir de janeiro de 2014, já anunciados, o objetivo final, no caso, por exemplo, da folha de pagamento, é desonerar, trocando a base de tributação da folha, toda a cadeia industrial de manufaturados, né? E agora estendeu-se isso para alguns setores de serviços também, que eu acho importante. No fundo, nós queremos reduzir o custo do trabalho no Brasil. Essa é a questão. Então, no que diz respeito às desonerações relacionadas com a folha de pagamento, tem um conceito por trás que é preciso reduzir o custo do trabalho no Brasil. E isso é consensual no país, entre empresários, trabalhadores e governo. E está sendo feito e vai continuar sendo feito. Ponto número 1. Ponto número 2. Há em curso também um movimento, uma tentativa de dar melhor racionalidade à tributação, tanto a tributação federal quanto a tributação dos estados. Aí eu me refiro ao PIS/COFINS, né, que está sendo objeto de um estudo aprofundado da Fazenda para propor um novo modelo, ainda não está pronto, mas nós já temos algumas proxies disso, alguns indícios, e a emenda da lei do ICMS que está sendo discutida, que eu espero que seja aprovada, que vai definitivamente sanar essa questão da alíquota interestadual. Então, nós temos um segundo movimento de fundo, que eu não chamaria de uma reforma tributária, porque esse nome ficou um pouco desgastado com o tempo, mas com certeza é uma remodelação importante do sistema tributário brasileiro. E terceiro, existem intervenções pontuais, temporárias, como é o caso do IPI da linha branca, do IPI de automóveis, que é aplicado pelo ministro da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, para resolver problemas de mercado. Está caindo a venda de um determinado produto, aquilo coloca em risco a indústria, você pode desonerar temporariamente, depois volta o tributo. O que a gente tem olhando de fora é que tem alguns setores que podem ser até empregadores intensivos, mas são muito organizados, têm um lobby muito eficaz, e esses têm mais sucesso em conseguir alguns tipos de desoneração. E alguns setores menos organizados, não. Existem essas críticas. Como o senhor responde a elas? Não, eu acho que aí o que você está se referindo claramente ao setor automobilístico, que de fato é muito organizado. Tem aço também, tem vários, não é? E tem uma ação muito efetiva, mas não por coincidência. É um setor que responde por 5% do PIB total no Brasil e 20% do PIB industrial. Então, por si só, isso aí demonstra a necessidade de que você atenda, quando o pleito é correto, e nesse caso era correto, a demanda do setor. Então, não vamos confundir o setor que é muito organizado, não é porque caiu do céu a organização, é porque corresponde a uma realidade econômica e social. Aço, móveis, sucata, carne. Todos eles são importantes. Não tem nenhum desses que você falou aí que seja desimportante. Ninguém falou, por exemplo, na produção de pirulitos. Certamente não é importante para o PIB brasileiro. Deve ser importante para as crianças. São, ministro. Do ponto de vista geral, a impressão que se tem é que o sistema, com essas desonerações, ajuda alguns setores, eventualmente ajuda a economia como um todo. Ajuda a economia, como um todo. Vai tornando mais complexo o sistema tributário brasileiro, que é cada vez mais cheio de particularidades. Isso daí ajuda a atrair investimentos? Claro que ajuda, Fernando. É a primeira vez que eu ouço alguém dizer que reduzir impostos torna mais complexo o sistema tributário. Ao contrário, reduzir impostos simplifica. Mas não é uma o ideal é que nem houvesse impostos, não é assim que os empresários falam? Então, a redução linear é outra história. Por isso que eu falei que tem 3 movimentos. Tem um movimento claro, assumido, não pelo governo, mas pela sociedade brasileira, que é preciso reduzir o custo do trabalho. E nós o estamos fazendo, desonerando a folha de pagamento. 1. 2. Ao lado disso, tem um movimento também de fundo, que tem a ver com PIS/COFINS, de um lado, e com o imposto tributário, com o imposto estadual, que é o ICMS, de outro, de uma remodelação
também para reduzir custo. Terceiro, aí sim tem reduções pontuais do IPI em algumas cadeias produtivas, atendendo às necessidades de mercado. Eu não vejo nisso pelo contrário, nenhum espanto. Pelo contrário, eu acho que está se atendendo a uma demanda histórica da economia e da sociedade brasileira, e o fruto disso, certamente positivo, nós vamos começar, já estamos colhendo um pouco, mas vamos começar a colher com mais vigor nos anos vindouros. Ministro, nessa área, mudando um pouco agora para comércio exterior, a gente está percebendo um movimento no mundo a reação da economia mundial está muito lenta. Isso está levando impactos na nossa balança comercial. Nós temos riscos de ter déficit da balança comercial neste ano? Não, déficit não. Nós vamos ter um superávit, que eu diria, não vou dizer que vai ser menor do que o ano passado, mas vai ser mais ou menos no padrão do ano passado. Se conseguirmos isso, eu acho que vai ser um bom resultado. Por quê? Se conseguir empatar com o ano passado, vai ser um bom resultado? Vai ser um excelente resultado. Por quê? Porque a economia no mundo inteiro, como você disse, está em retração. Os mercados internacionais estão em retração. Os preços das commodities não reagiram ainda na forma como se esperava, não voltaram aos padrões pré-crise. Então, há uma dificuldade grande no comércio geral. O Brasil enfrenta isso com as armas que tem. Nós, de fato, perdemos a competitividade da nossa indústria de manufaturados. Hoje nós não somos mais exportadores de manufaturados. Por que aconteceu isso? Todo o esforço que o governo está fazendo é para recuperar essa competitividade, para voltarmos a ser. Está relacionado mas em com compensação, está relacionado um pouco com o câmbio, com certeza, mas está relacionado com uma grande mudança do padrão industrial no mundo inteiro, que tornou os produtos das economias asiáticas praticamente imbatíveis, né? Os manufaturados asiáticos hoje são, do ponto de vista de custo, de preço, são imbatíveis no mundo inteiro. Então, esse processo está em curso ainda, não mudou. A Europa está em crise profunda, os Estados Unidos tentam sair da crise, ainda não conseguiram alavancar. A Ásia, mesmo a China, que continua crescendo, mas num ritmo inferior ao que crescia antes, impôs, portanto, restrições ao comércio de mercadorias no mundo inteiro. Agora, nós somos grandes produtores de commodities e aí somos competitivos. E não há mal nenhum nisso. Quem acha que exportar commodities eu diria, uma coisa menor, uma coisa desprezível, está completamente equivocado. O mundo vai ser cada vez mais consumidor de commodities. Então, um país que saiba produzir commodities com preço baixo, com custo baixo e adequado às condições de mercado, será sempre um grande player global. E o Brasil tem condição de fazer isso, está fazendo na mineração, no agronegócio, né, no setor mineral e agrícola em geral. Então, isso nos ajuda muito. Agora, nós precisamos recuperar a nossa capacidade de exportação de manufaturados. É possível isso? É possível. É possível competir com os asiáticos? Eu acabo de chegar agora, essa semana, da cerimônia de posse da nova diretoria da Anfávia, que é a Associação de Fabricantes de Veículos. Não fui eu que propus. Quem propôs foi o novo presidente da Anfávia no seu discurso de posse. Colocou como meta, veja bem, como meta para os fabricantes de veículos nacionais. É ele que está falando, setor privado. Exportar 1 milhão de veículos em 2017. Baseado em quê? Baseado no funcionamento do regime automobilístico, que é o Inovar Alto, que está modernizando todas as cadeias produtivas desse setor no Brasil, atraindo investimentos, expandindo as linhas de produção, incorporando novas tecnologias, agregando mais valor, conteúdo local. Então, é um acerto da nossa política industrial, nesse caso, e eu estou dizendo isso corroborado por uma meta colocada pelo setor privado. E eles colocaram como nós vamos exportar 1 milhão de carros em 2017. A propósito, o senhor viaja com a presidente Dilma Rousseff para a Argentina nesta semana e havia uma previsão de, no meio deste ano, em junho, haver a livre circulação de automóveis entre Brasil e Argentina, autopeças. A gente sabe que a Argentina não tem sido muito amigável em relação a esse prazo. O que o senhor acha que vai acontecer? O prazo vai ser cumprido ou não? Eu não sei te dizer. Do ponto de vista do Brasil... Vai bater o pé? Não, o Brasil não tem nenhum problema com o livre comércio. Nós, a partir de junho, né, o acordo automobilístico entre Brasil e Argentina prevê livre comércio e nós não temos problema nenhum com isso. Se a Argentina pedir para postergar, o que o Brasil vai dizer? Postergar nas mesmas bases em que o acordo funciona hoje, não vejo também problema. Como assim? Porque hoje, como é que funciona? Você não paga impostos
entre os países sobre autopeças e sobre carros 0 quilômetro, fabricados num país ou no outro. A Argentina é superavitária em relação ao Brasil nos carros, ou seja, ela vende mais carros 0 quilômetros do que compra do Brasil, mas é deficitária em autopeças, ou seja, ela compra muito mais autopeças do Brasil do que vende. Então, é como se nós estivéssemos comprando carros argentinos, só que são feitos com peças brasileiras. No global, somando carros e autopeças, um superávit, o Brasil tem superávit, entendeu? E certamente esse superávit cresceria se vier o livre comércio. Eu acho que os argentinos não querem aumentar o superávit. Então, uma boa proposta seria prorrogar. Bom, vamos prorrogar nas bases em que está hoje e a gente discute para frente o que fazer. Você acha execuível prorrogar, então? Eu acho que sim, não veria problema nenhum. Embora para nós o ideal é ir para o livre comércio. Não haveria problema porque a situação é relativamente favorável ao Brasil hoje, sim, porém ela poderia melhorar. Poderia, o Brasil cederia essa condição melhor para atender ao apelo do país vizinho, nesse caso? Não, mas não houve esse apelo ainda. Mas se houver? Mas se houver, é uma hipótese que tem que ser discutida a partir da proposta deles e que será, em última instância, decidida pelas duas presidentas que vão se encontrar agora essa semana. Mas, assim, para resumir, mantendo no atual patamar, na atual condição, o senhor acha bom para o Brasil? Veja bem, se isso for uma demanda da Argentina, eu não vejo por que não atendê-los, não vejo porque a Argentina é um grande parceiro comercial nosso, né? A Argentina é uma economia muito integrada com a nossa. Nós queremos que seja cada vez mais integrada. O que o Brasil ganha cedendo nesse caso? Nesse caso, nós ganhamos a manutenção de um ambiente econômico que nos é favorável. O Brasil ganha a mais. Mas precisa ganhar mais? A relação entre os países é uma relação sempre de cooperação. Não é relação de você... Aliás, relação comercial, né? Mas eu queria dizer uma coisa que talvez as pessoas não entendam. O ideal do comércio internacional não é você ter superávites gigantescos permanentes, entendeu? O ideal do comércio internacional é você ter balança comercial crescente, cada vez maior, ou seja, você exporta cada vez mais e importa cada vez mais, mas os saldos tendem a ser equilibrados. Por que eu digo isso? Porque esse é o caminho da prosperidade de todos. Todo mundo cresce ao mesmo tempo. Primeiro, né? Não, pois é, mas a China, veja bem o que eu vou lhe dizer. É claro que nós não vamos poder confrontar isso, mas nos próximos 10 anos, seguramente, a China vai diminuir significativamente o seu superávit. Ministro, o ambiente na Argentina, para onde vocês estão indo, não está muito propício para as empresas brasileiras. A Vale do Rio Doce, a Vale, né, agora chama Vale, há pouco tempo cancelou um projeto na Argentina. A Petrobras está planejando desinvestimento na Argentina, a DECA, idem. Ou seja, não existe um ambiente propício para os empresários brasileiros. E isso vocês vão levar para a presidente argentina discutir? Olha, eu não sei a pauta do encontro privado que vai haver entre a presidenta Dilma e a presidenta Cristina Kirchner. O senhor fez algumas sugestões, não fez? Não. Veja bem, a minha tarefa como ministro do Comércio Exterior é suprir a nossa presidenta dos dados necessários para ela fazer uma boa discussão, para ela fazer para ter uma boa interlocução com a presidenta do país vizinho, do país irmão. Mas eu não, quem sou eu para sugerir um roteiro? Isso vai ser feito lá pelas duas presidentas. Eu acho que nós temos que ter com a Argentina uma relação muito equilibrada, muito madura. A Argentina está vivendo um período de dificuldades econômicas, não é segredo para ninguém. O governo argentino não vai se sentir ofendido de ver um ministro brasileiro reconhecendo que a situação deles é de dificuldade e que o Brasil quer ajudar e precisa ajudar. Agora, a forma de ajudar tem que ser discutido entre as duas presidentas, né? Eu acho que nós podemos melhorar muito. Sobre essas empresas aí que o Valdo citou. O que pode ser feito? Muita coisa pode ser feita, nós podemos incentivar mais a integração produtiva com a Argentina. Agora, para isso, é preciso também que o governo argentino remova algumas barreiras que hoje existem ao investimento e ao comércio, como as declarações juramentadas de importação, né? As de JAI. Isso significa um entrave. Porque, veja bem, explicar o que é isso para o leitor, para o telespectador entender? O governo argentino criou já no ano passado um tipo de declaração
declaração prévia, antes de importar, o importador de produtos argentinos tem que fazer uma declaração dizendo o que quer importar. E essa declaração ainda não é uma licença de importação, é um pré-aviso. E essa declaração é submetida a diversos ministérios para saber se eles concordam com aquela intenção de importar ou não. Isso está demandando um tempo muito grande. Tem declarações lá, tem formulários de DJAI preenchidos há 400 dias e que não foram atendidos ainda. Bom, qual é a questão? Num primeiro momento, parece que é para entravar o comércio e, com isso, melhorar o saldo comercial da Argentina, que é uma questão para eles hoje vital, porque eles têm dificuldade de captar dólares pelo lado financeiro, então tem que captar pelo lado comercial. Mas essa é uma questão de curto prazo. Eu acho que a questão mais séria não é essa. É que o investimento, qualquer investidor, quando vai para um país, o caso do Brasil é claro, mas a Argentina não é diferente, ao ir para aquele país, ele vai ter que importar coisas. Montar uma fábrica em qualquer país significa importar uma parte dessa fábrica. Tecnologia, máquinas, equipamentos, etc. Se para importar eu tenho uma barreira que me leva a atrasar 300, 400, 500 dias na importação de um produto, eu vou pensar 1, 2, 3, 100 vezes antes de fazer esse investimento. Então, esse é um entrave, e certamente eu poderia me estender mais nesse exemplo, mas não é necessário. Esse é um entrave de longo prazo, é um entrave que as autoridades argentinas criaram para talvez melhorar o saldo da balança comercial, mas que no longo prazo, numa perspectiva mais ampla, está atrapalhando o investimento na Argentina. Mas do jeito que o senhor apresenta o problema, parece que se houver uma decisão administrativa do governo argentino acelerando a tramitação dos DJAIs ou removendo esse processo burocrático, tudo estaria correto. Não, tudo ainda não. Isso é um passo importante, mas faltam outras coisas. O Brasil, agora, o BNDES poderia ajudar essas empresas que estão lá? Não. Tem alguma coisa que o governo brasileiro poderia fazer por essas empresas ou não? Não, o BNDES não pode emprestar dinheiro para empresas argentinas, exceto se elas estiverem no Brasil. O BNDES empresta dinheiro para empresas brasileiras que operam no Brasil e para empresas brasileiras que vão operar fora do Brasil. É isso que ele faz. Já tem feito. Mas o governo poderia fazer um apelo para as brasileiras continuarem lá, alguma coisa assim? Mas aí é entrar numa decisão que é tipicamente empresarial, né? Uma coisa que as empresas brasileiras que estavam lá e estão saindo, reclamam muito, é a questão da taxa cambial deles. Isso. Que é a questão do dólar lá, que hoje tem praticamente dois tipos de câmbio. Isso é um entrave também para o investimento? Eu acho que sim, certamente é uma dificuldade, né? Você tem um câmbio oficial na faixa de 5 pesos por dólar e o câmbio paralelo, a última cotação que eu vi era 8,20, 8,10, 8,20. Uma diferença muito grande entre oficial e paralelo. No Brasil nós não temos câmbio paralelo porque o câmbio flutuante resolve esse problema, né? A Argentina não adotou esse modelo e tem essa dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade real. Agora, não cabe a nós, governo brasileiro, estar dando orientações, conselhos e palpites na política econômica da Argentina. Eles saberão o que fazer, certamente tomarão providências. Eu só mencionei esse episódio das declarações juramentadas, porque essa sim é uma questão diretamente afeta o meu ministério, que cuida do comércio exterior, é um entrave real às exportações brasileiras para a Argentina e eu estou chamando a atenção para o fato de que isto não só prejudica o comércio, mas no longo prazo prejudica também o investimento. Isso vai estar na agenda da presidente Dilma com a presidenta Cristina? Não acredito que chegue a esse nível de detalhe. Isso é coisa para ministros tratarem entre si, eu posso tratar disso com a minha contraparte na Argentina. Mas deve tratar na sua viagem? Se houver oportunidade, com certeza, mas isso jamais vai entrar numa discussão de presidente, é um detalhe muito pequeno. Falando em dólar, ministro, qual a cotação ideal para o nosso caso, a nossa taxa cambial? Não, aí sobre câmbio eu não posso falar, porque eu estaria... Aqui o senhor pode, aqui é autorizado. Aqui. Não, eu acho que o câmbio brasileiro melhorou muito, né? Nós já tivemos uma taxa muito pior do que a de hoje. A de hoje é ruim, então? Não, tivemos uma taxa muito pior do que a de hoje. Hoje é uma taxa boa, equilibrada, eu diria que é um câmbio que dá pelo menos perspectiva de competitividade para a nossa indústria. Não é o ideal? Certamente não é. Seria leviano eu dizer que essa é a taxa ideal. Agora, qual é a taxa ideal? Bem, isso aí mais adiante nós vamos ver. O câmbio flutua. O câmbio flutua. Acha que não é o ideal? O câmbio flutua. Não, eu diria para você o seguinte, o câmbio ideal
é aquele que vai levar o Brasil a retomar a sua exportação de manufaturados. Quanto vai ser, eu não sei. Vamos aguardar para ver. Mas nós vamos retomar. E tem 1 milhão de carros em 2017 prometido pelo setor privado. Vamos ver com que taxa de câmbio. Está parecendo uma resposta de tucano, ministro. Não, resposta de mineiro. Não tem nada a ver com tucano. É verdade. Né? Escuta, ministro, o governo aportou grandes quantias de recursos nas empresas do grupo do empresário Eike Batista, que hoje sofre um pouco de descrédito aí por parte de alguns investidores. O governo está preocupado com esse caso específico e de que forma? Eu acho que o governo se preocupa com o Eike Batista como se preocupa com qualquer grande empresário, qualquer grande grupo de empresas brasileiras que precise de aporte, de ajuda para continuar operando. O Eike é um grande empresário, tem uma presença muito forte na economia brasileira, é um empresário comprometido com o país, né? O investimento dele é todo aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que nós temos que ter, sim, preocupação, porque é preciso que uma empresa como a dele tenha capacidade, tenha saúde econômica e financeira para continuar operando. Ponto. Vai até aí. Não vejo nisso nada além do que o governo tem que fazer. O governo tem que cuidar das empresas brasileiras. Se nós não cuidarmos, quem cuidará? Né? Então, ele errou na dose, ministro? Não sei, não vou avaliar isso aí. O mercado é que tem que dizer. E o próprio Eike, que é um empresário maduro. Porque está tendo uma queda no valor das ações. Mas olha, veja bem, a precificação, ela varia, tem muitas variáveis, né? Tem muitos fatores, alguns até subjetivos, para precificar uma ação em bolsa, né? Pode ser que as ações tenham estado excessivamente valorizadas algum tempo atrás. Pode ser que hoje elas estejam excessivamente desvalorizadas, né? Eu acredito que o mercado vai achar um equilíbrio nas ações das empresas do empresário Eike Batista. Não vai ser tão alto como foi, também não vai ser tão baixo como está agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas são boas, os projetos do Eike são bons projetos, né? Ele tem projetos importantes e com boas perspectivas de futuro. Agora, evidentemente, o mercado está avaliando, eles têm que performar. Ele teve uma dificuldade no caso do petróleo, porque os poços que ele perfurou não foram tão produtivos quanto se esperava. O negócio de petróleo é um negócio arriscado mesmo, né? A própria presidenta da Petrobras outro dia observou isso e disse, olha, isso aí tem risco, né? Mas eu acho que foi um recado para ele, senhor acha? Não, eu acho que ela disse no geral, porque vale para a própria Petrobras também. Olha só, né? O Eike, o empresário Eike Batista, tomou muito dinheiro emprestado, não é só do governo, nos bancos privados, nos bancos estatais. Ele fala-se que no mercado, Bradesco e Itaú são cerca de 10 bilhões, Caixa emprestou. Se ele vier a quebrar, fragiliza o sistema bancário? Não, mas eu não vejo esse risco. Não vejo que as empresas do Eike vão quebrar. Não tem por que quebrar. Ele tem empresas sólidas o suficiente para atravessar. Ele tem uma conjuntura adversa nesse momento, mas atravessa. Fez uma boa associação. A gente nunca sabe, é igual poço de petróleo, né? Isso pode acontecer, né? Não, uma das empresas dele é petróleo. Ele tem empresas de logística, ele tem empresas de construção naval, ele tem várias empresas de mineração. Então, eu não acho. Eu acho que é um momento difícil, adverso para ele, mas ele está superando. É um empresário capaz, responsável. Acho que ele vai sair dessa dificuldade e vai sair bem. É a minha aposta e o meu desejo também. Eu torço para que todas as empresas brasileiras tenham sucesso. Tem uma expressão que se popularizou na crise de 2008 com Lehman Brothers, que é muito grande para quebrar. Tem algumas que não podem quebrar. O grupo do Eike é muito grande para ser deixado para quebrar? Não, seria leviano dizer isso, porque parece que eu estou desmerecendo outros e exagerando em alguns casos. Eu acho que ninguém é suficientemente grande para merecer atenção exagerada, mas ninguém é pequeno o suficiente para a gente achar que pode quebrar. Ninguém pode quebrar. As economias que tiveram sucesso desde o século passado são aquelas economias que cuidam das suas empresas, que cuidam do seu tecido econômico, que não permitem quebradeiras, que lamentam quando a empresa vai mal, vai em dificuldades. Então, é tarefa do governo cuidar bem de todas as empresas. Você está satisfeito com o estado do capitalismo brasileiro? Pois é, essa é uma boa pergunta, eu vou dizer por quê. As pessoas às vezes se esquecem disso. Eu vejo muito uma certa confusão. Então, eu como ministro, quero dizer agora o seguinte, alto e bom som. O Brasil é um país capitalista.
No país capitalista, os trabalhadores têm emprego e salário e vivem dignamente com seu emprego e com seu salário. E os empresários têm lucro, trabalham e ganham dinheiro. E é assim que deve ser. E essas duas coisas juntas, movimentadas, é que asseguram prosperidade ao país, à economia. E é assim que é no Brasil, é assim que tem que ser. Então, às vezes, me estranha um pouco determinado tipo de crítica que ignora esse fato. O país capitalista é normal os empresários terem lucro. E é normal que os trabalhadores tenham um emprego. Inclusive, é mais normal ainda que tenham um pleno emprego e bons salários. Por que você está falando isso? Queremos. Eu estou falando porque, às vezes, eu vejo cronistas econômicos desconhecendo essa realidade e tratando o empresário que tem muito lucro como se fosse um pecado, ou aquele que vai mal como se fosse um amaldiçoado, e reclamando do pleno emprego como se fosse uma maldição. Nós temos todos os trabalhadores brasileiros empregados e ganhando bem. E dizendo até alguns que apregam que devia ter desemprego. Eu acho espantoso isso na coluna ou na boca de um analista econômico. É bom ter desemprego. Mas dizem que nessa questão do lucro, reclamar de que o empresário tem muito lucro, é a gente dentro do governo que faz essa avaliação. Não, eu sou ministro do governo da presidenta Dilma Rousseff, estou dizendo aqui, o governo da presidenta Dilma Rousseff acha que a sociedade brasileira é capitalista e no capitalismo o empresário tem que ter lucro. Mas trabalhador tem que ter emprego e ganhar bons salários. Aquele que diz que tem que ter desemprego é o equivalente a dizer que o empresário não pode ter lucro. O senhor está falando é contraditório com impor taxa de retorno em determinados investimentos? Mas nós não estamos, mas o governo não está impondo taxa de retorno. O edital que você mencionou foi retirado, foi revisto. Não, mas haverá um teto. Quer dizer, o lucro tem que ter um máximo para o lucro, não é isso? Não, mas... Quando tem uma taxa máxima, não, eu não sei se tem que ter um máximo para o lucro. Eu acho que tem que ter regras que permitam que a atividade econômica se processe de forma a ser estável, permanente e sustentável, né? Isso é uma coisa. Agora, tem teto para o salário também, né? Então, eu não vejo também nenhuma dificuldade em que a sociedade brasileira discuta, assim como discute o juro, por exemplo, discuta adequadamente os retornos daquilo que é concessão privada. Não vejo nenhum pecado nisso aí. Nós não estamos interferindo, nós não estamos proibindo que o empresário aplique o seu dinheiro e tenha lucro legítimo. Tomara que tenha bastante. Agora, tomara que com lucro ele reinvista. E tomara que os trabalhadores continuem tendo emprego. Então, eu quero dizer isso porque, às vezes, me estranha quem diz que precisa ter desemprego no Brasil. Política, ministro, e aí? Mas deixa eu encerrar o caso Eike Batista e perguntar o caso do estaleiro Jurong, nem sei se é assim que se pronuncia. O senhor atuou a favor da mudança de local da construção desse estaleiro? Não. O que aconteceu? Isso aí é um grande mal-entendido, nunca teve nada disso. Eu atendi aos diretores da Jurong que vinham ao Brasil, como atendo aos diretores de qualquer grande empresa que vier ao país discutir investimentos no país. Eles não vieram determinar localização. Aliás, eu sempre disse isso, vou repetir aqui, o governo federal não discute localização de empreendimentos industriais ou comerciais no país. Quem discute isso são os governos locais, os estados e os municípios. O que o governo federal faz? E isso o meu ministério trabalha nessa direção. O governo federal cria as condições macroeconômicas para atrair aquele investidor, aquele empresário, aquela fábrica, aquela indústria para o Brasil. Uma vez que ele decide vir, a localização da planta dele, ele vai decidir de acordo com os benefícios, as características. Você fala dos telegramas, dos pedidos. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. O empresário solicita, ele quer uma entrevista comigo. Como o Singapura é uma economia, toda ela estatal, para ele ter uma entrevista comigo, ele precisa de um convite. Então, ele pede que eu mande uma carta. Eu mando uma carta. Isso é normal. Eu recebo todo dia 3, 4, 5 grupos do mundo inteiro que querem discutir investimentos. Todos eles ou me pedem ou são convidados e vão ao Ministério. Nunca houve discussão de mudança de local. Tanto é verdade que a Jurong está agora anunciando definitivamente, começando a obra definitiva lá no Espírito Santo. Como sempre deveria ter sido. Nós estamos observando agora, já estamos em debate antecipado da campanha eleitoral do ano que vem. E a gente percebe um certo movimento de bastidores do próprio governo tentando aprovar uma lei no Congresso para restringir a criação de novos partidos, o que está sendo visto como uma atitude do governo para tentar limitar o número de adversários no ano que vem.
Como é que o senhor vê essa avaliação? O governo está atuando para diminuir os adversários? Ela quer menos adversários no ano que vem? Não, eu não tenho essa avaliação. Eu não acho que isso está acontecendo. E não acho que o governo tem nada a ver com isso. Eu acho que o que está acontecendo é uma discussão de fundo no parlamento que envolve os partidos políticos. No caso, o meu partido, que é o PT, sempre, desde a sua fundação, defendeu a tese de que os mandatos são do partido, da legenda, e não da pessoa. Sempre defendemos isso, você sabe disso perfeitamente bem. Então, o que agora a bancada do PT está discutindo e está trabalhando com essa tese, e parece que também a bancada do PMDB, é que os mandatos são do partido. Bom, se são do partido, quando o parlamentar muda de partido, ele não pode levar nem o fundo partidário, nem o tempo de televisão. É simples assim. Se nós queremos partidos fortes, nós temos que trabalhar pela fidelidade partidária. Fidelidade partidária significa que o mandato é do partido. Você não pode sair do partido e levar os benefícios do mandato para outra legenda. É simples assim. Se você for eleito por outra legenda, tudo bem. A tese é correta, a gente então, é válida. Mas agora, nesse momento, não soa certo oportunismo? Nada, não, pelo contrário. Não, soa como coerência com a história de 33 anos do PT, que sempre trabalhou por essa tese. Incoerência de quem trabalhava com essa tese enquanto era necessário e agora quer mudar de opinião porque quer mudar de partido. Isso é que eu acho que está acontecendo. O governo não tem nada com isso. É uma discussão partidária. Ministro, essa coerência do PT não funcionou quando o PT apoiou e até ajudou nos estados o ex-prefeito Gilberto Kassab a montar um partido de 50 deputados. Mas mérito do Kassab, eu não sei. Onde é que o PT ajudou o Kassab a montar? O governador Jacques Wagner ajudou o Kassab lá na Bahia, vários líderes petistas nos estados ajudaram o Kassab, até porque a matéria-prima do Kassab não viria do PT, ele iria subtrair deputados de outros partidos. Aí o PT foi a favor. Não, eu acho que o que você está dizendo aí, você está se referindo a uma coisa subjetiva. Assim, não, bem objetiva, um partido de 50 deputados. Não, subjetiva. Alguns líderes do PT viram com bons olhos a iniciativa do ex-prefeito Gilberto Kassab de constituir um partido. Ótimo. Agora, ninguém quebrou regra nenhuma para ele fazer esse partido. Não houve quebra de regra. Ninguém interferiu em nada. Ele fez o partido pelos méritos dele. O que nós estamos discutindo aqui é outra coisa. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: ao criar um novo partido, você deve levar o tempo de televisão e o fundo partidário? Eu acho que não. E a maioria da bancada, se não toda a bancada do PT e boa parte da bancada do PMDB também acha que não. É isso que está em discussão na Câmara. Eu acho que o Eduardo Campos deve ser candidato pelo PSB para se disputar com a presidente Dilma? Hoje ele é aliado de vocês no governo federal. Eu sou do PT, né? E nós certamente vamos ter candidata a presidente da República. Aliás, ela já está lá na presidência, né? Eu acredito que vai ser a nossa candidata. Eu quero crer que vai ser a nossa candidata. O PSB é outro partido, eles têm que discutir se eles vão ter candidatura ou não. Experiência de político, quem o senhor acha que serão os principais candidatos a presidente no ano que vem? O principal, na minha opinião, vai ser a candidata do PT, que eu quero que seja a presidenta Dilma. Ela ainda não é candidata, está longe do ano da eleição, mas eu estou dizendo a minha opinião. O presidente Lula já lançou ela, o ex-presidente Lula já lançou ela, ministro. Mas ele é ex-presidente, eu sou ministro, então eu não posso ficar lançando candidaturas. O que eu estou dizendo, a minha opinião pessoal, como militante do partido, é que se nós formos apresentar uma candidatura, eu acho que devemos, essa candidatura deve ser a da presidenta Dilma, a reeleição. Mas isso, a seu tempo, o partido vai decidir. Quanto aos outros, eu não vou falar nada, eu não sou nem do PSDB, nem do PSB, nem dos democratas. Mas o senhor enxerga um quadro possível para o ano que vem? Com quais candidatos? Eu acho que eu daria aquela resposta do interior de Minas, com esses mesmos que estão aí, né? Como é que é? Não é assim que se fala no interior de Minas? Com esses que estão aí, né? Com esses que estão aí. O senhor é candidato a algum cargo eletivo no ano que vem? No ano que vem você me pergunta que eu lhe respondo. Está longe ainda. O senhor deseja? Não, veja bem, meu nome é sempre lembrado para ser candidato a governador do estado de Minas Gerais. Essa simples lembrança me honra muito. Eu fui prefeito de Belo Horizonte, fui candidato a senador, não ganhei aquela eleição. E me honra muito ser lembrado. Agora, dizer que eu sou candidato um ano e meio antes só serve para a gente pagar multa depois da Justiça Eleitoral para dizer que está fazendo campanha antecipada. Como então, não tem objetivo nenhum dizer isso aqui.
Eu só me sinto honrado. E o ano que vem nós vamos discutir quem será o candidato em O Minas. atual vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, Meu amigo. é sempre também citado como um possível candidato a governador de Minas Gerais. Ele é filiado ao PP, Sim. que hoje é um partido que apoia o governo da presidente Dilma Rousseff no plano federal. É possível haver uma aliança com ele? Eu não vejo nenhum motivo para não ter. O PP é um partido, como você disse bem, está na nossa base, né? Um partido respeitável. Hoje ele está na base também do governo estadual, do governador Anastasia, mas em política as coisas podem mudar, né? Eu não vejo motivo para descartar a possibilidade de uma aliança com o PP. O PT, o seu partido, poderia inclusive apoiá-lo se ele for o candidato? Se o PT achar que sim, que não vai lançar candidato próprio, por que não? Pode se estudar. Se ele estiver no nosso campo. Nesse momento ele não está, né? O PP em Minas não está no campo, no nosso campo, né? Está nacionalmente, mas não em Minas, né? Isso tudo depende das conversações políticas que vão haver no tempo adequado. Quem são os aliados preferenciais em Minas do PT neste momento? Não, veja, nós temos uma aliança em Minas Gerais já consolidada, que pode inclusive vir a se transformar num bloco parlamentar na Assembleia Estadual, que é o PT, o PMDB, o PRB e o PCdoB, esses 4 partidos. Isso pode ser ampliado ao longo do tempo, mas nesse momento essa é a aliança estratégica com que se trabalha em Minas Gerais, é o nosso campo. Ministro, aquele caso lá atrás, antigo, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, em que pé ficou esse caso quando um dos conselheiros, Sepúlveda Pertence, saiu, recomendou que o senhor enviasse mais explicações? Como ficou esse caso? Está superado. Eu enviei todas as explicações necessárias e a Comissão de Ética arquivou, por entender que não havia qualquer irregularidade. Então, aquilo ali não tem mais nenhuma decorrência daquilo. Uma última coisa em economia. Quanto o Brasil cresce neste ano? Isso aqui é um número, né? Números são sempre perigosos, né? Eu vou dizer que vai ser mais do que o ano passado, com toda certeza. Agora, isso é fácil, o ano passado foi 0,9, se fosse menos que o ano passado. Não é tão fácil, não. É difícil, tudo é difícil, mas vai ser mais do que o ano passado. Mas não vou dizer um número, né? As projeções aí variam muito, né? Eu já vi números de 4, 4,5 e números de 3, 2,5, 3. Estamos falando entre 3 e 3,5 neste ano. Eu acho que essa é uma boa aposta, né? Alguma coisa nesse intervalo. Vamos trabalhar para isso. Né? E vai dar para crescer mais ano que vem? Eu acho que sim. Eu acho que se a economia continuar no ritmo que ela está indo, especialmente os investimentos que foram retomados com grande força agora nesse primeiro trimestre, eu acho que nós podemos, aí sim, pegar a velocidade adequada e atravessar esse ano e o ano que vem com taxas nessa proporção. Vamos trabalhar para isso. Ministro Fernando Pimentel, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Agradeço a vocês e aos nossos internautas. E eu agradeço também ao Valdo Cruz, que esteve aqui hoje conosco, ajudando na entrevista. Muito obrigado.